Eu gostaria de dividir uma palavra com você, nesse Alcance Mais. Eu queria que você fosse comigo ao Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Um texto muito conhecido. Eu quero extrair aqui algumas verdades que com certeza vão nos ajudar. A partir do verso 3, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 3, o texto diz o seguinte: Saiu Jesus da Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Cansado de viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dai-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me um pouco de água, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Aonde, pois, tens essa água viva? Por acaso és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Queridos, esse texto é um texto muito interessante, e eu tenho meditado e pregado sobre esse texto há algum tempo. Você conhece a história e o desfecho dessa história. Jesus, então, depois do encontro com essa mulher, ele fala sobre esta água viva. Essa mulher tem um encontro genuíno, e a partir dali, essa mulher se torna uma agente missionária. Ela entra na sua cidade, ela divulga a mensagem do Evangelho, e muitas pessoas vão ao encontro de Jesus. Tem muitas verdades por trás desse texto. Hoje, porém, eu quero me deter em algumas características desse encontro, de Jesus com essa mulher. Primeiro, eu gostaria de destacar o texto que diz: era necessário passar por Samaria. Eu creio que quando existe uma afirmação como esta, nós podemos refletir melhor sobre o assunto. E eu me faço uma pergunta: por que era necessário passar por Samaria? Vamos analisar o contexto antes de respondermos esta pergunta, não de responder para mim mesmo esta pergunta. Tá? Jesus já vinha de um exaustivo trabalho, e o próprio texto nos deixa claro que ele estava cansado. E Jesus, então, depois de uma jornada de trabalho, de muitas ações, muitas pregações, onde Jesus estava operando milagres, Jesus, então, passa por essa cidade samaritana. Interessante, você conhece, o próprio texto deixa claro que não era comum os judeus passarem por territórios samaritanos, muito menos alguém que carregava uma unção sacerdotal. Os samaritanos, ele era um povo que ele era muito mal visto pela classe dos judeus, pela classe desse povo, que se chamava povo escolhido. E houve uma coisa muito interessante, porque Jesus decide passar, e o texto afirma que era necessário Jesus passar por ali. E quando eu me faço essa pergunta, diante de todo esse contexto, olhando o cenário de que Jesus ele para junto ao poço, chamado Poço de Jacó, e não só ele para junto desse poço, mas algo que poucas vezes você vê na Escritura: Jesus manda que todos os seus discípulos vão até a cidade. Normalmente, situações como essa, você vai ver que era rotineiro Jesus ficar com 1, 2, 3 discípulos, mandar alguns ficar com outros, mas nesse exato momento Jesus manda todo mundo para a cidade. A Bíblia diz que os discípulos saíram e Jesus estava só. Aí começo a pensar na resposta que eu tenho para te dar. Por que era necessário? Você vai desenvolver o texto e você vai ver que Jesus foi a Samaria, depois de um dia inteiro descansado. Jesus foi àquele lugar, sentou-se ao meio-dia, diante do poço de Jacó, sozinho, sem nenhuma companhia, porque ali havia uma pessoa que precisava de Jesus. E aqui eu quero começar a minha primeira reflexão. Sabe, o que Jesus é capaz de fazer por você?
O que Jesus é capaz de fazer por mim? A resposta é lógica. Ele deu a sua própria vida? Verdade. Mas vamos falar sobre ações práticas. Quando você olha a Bíblia Sagrada, você vai descobrir como é que uma pessoa tinha valor para Jesus. Eu gosto de pensar que Jesus veio para salvar o mundo. Mas o mundo, ele salvou um a um. Ele salvou o indivíduo. Jesus, ele está preocupado com você. Ele está preocupado comigo. O indivíduo é importante para Jesus. Você é importante para Jesus. Não sei quanto a você, quando eu era pequeno, em função de toda a estrutura de vida que eu vivia, muitas necessidades, bastante dificuldades, eu sempre questionava, né, a minha importância para Deus. Principalmente quando, apesar de olhar as limitações, eu via desastres muito maiores do que aquele que eu vivia. Né? Antigamente era assim, né? era enchente no sul, era seca no nordeste, era África passando fome. E eu olhava e dizia assim, nossa, como Deus tem trabalho pela frente. Né? Deus não pode, não precisa se preocupar comigo não, Deus. O meu problema é tão pequeno perto daquilo que o mundo tem, sabe? Não precisa se preocupar comigo. Até o dia que eu me lembro, ouvindo uma música, refleti, essa música diz assim, apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. E essa música me fez pensar sobre isso. Quando eu leio o Salmo de número 8, a Bíblia diz, sabe, que Deus construiu os céus, sabe, ele diz assim, sabe, o Senhor é aquele que construiu todas as coisas, o Senhor é grande. E o salmista diz assim, quem é o homem mortal para que te lembres dele? Apesar dessa grandeza, quem é o homem mortal para que te lembre deles? E a resposta no próprio Salmo, mesmo tão pequeno, sabe, a Bíblia diz, contudo, um pouco menor nos fizeste do que o próprio Deus, e de glória e de honra nos coroaste. Sabe, querido, quando eu vejo isso, eu entendo a importância que cada um de nós tem para Deus. Deus é um Deus individual. Deus é um Deus que se preocupa com você. Deus é um Deus que cuida de você. Sabe, eu tive uma outra experiência muito extraordinária no meu ministério. Me recordo, um dia nós fomos fazer uma reunião na casa de uma família que morava numa outra cidade. E por ser São Paulo, caiu uma chuva enorme em São Paulo. E nós levamos 3 horas para chegar na reunião. Já chegamos naquela reunião, era uma reunião de comunhão, de grupo, né? Era uma reunião de célula, e chegando naquele lugar, eu já estava cansado, todo mundo cansado, sabe? Foi difícil chegar naquele lugar. E eu fiz uma proposta, falei, gente, vamos ter hoje um tempo de comunhão, sabe? Vamos esquecer um pouco a estrutura, vamos desfrutar, vamos relaxar, vamos comer, vamos estar junto na mesa. Mas se por acaso alguém tem uma coisa muito importante, e eu falei dela, muito importante, que não pode passar de hoje, sabe? Então, sabe, você tem a oportunidade para poder compartilhar. Eu me lembro que uma pessoa, então, compartilhou, e ela falou assim, eu tenho um pedido de oração para fazer, sabe? Eu estou com alguma dificuldade, e o condomínio está tendo, está me acionando, porque o meu cachorro está latindo muito, e está me causando um grande transtorno, está sendo bem difícil. Eu queria que vocês orassem para o meu cachorro parar de latir. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Gente, eu falei assim, eu tinha dito, sabe, se for muito importante. Enquanto o meu espírito estava lidando com aquela informação, né, o Senhor falou comigo, sabe, ainda que você não atribua importância a esse pedido, isso incomoda ela. E aquilo que incomoda ela me incomoda. Aquilo foi para mim uma grande lição. Sabe, às vezes a gente está preocupado com os megas problemas, mas Deus está preocupado com o teu problema. Sabe, não é o tamanho do problema que incomoda Deus, é você quem Deus ama e que Deus se preocupa. Era necessário passar por Samaria, porque ele tinha uma pessoa. Uma pessoa. E diga-se passagem, uma pessoa que não era tão bem conceituada assim pela sociedade. Né? Porque ninguém buscava água ao meio-dia. Meio-dia era uma hora difícil de você tirar água num poço, né? No auge do calor. Então, significava que essa mulher estava fugindo de alguns relacionamentos. Né? Eu morei num lugar onde precisava tirar água de poço. E água de poço se tira de manhã, quando o sol ainda não está quente, ou no final da tarde. Né?
porque meio-dia é impossível ficar tirando água ali com aquele sol quente na cabeça. Então, nós vamos ver aqui uma mulher que tinha uma história complicada, já à frente de Jesus fala sobre isso, ela estava no 6º relacionamento, né? Então, imagina uma mulher naquela época num 6º relacionamento. Então, existia assim, uma dificuldade da relação social, da afirmação daquela mulher. Aquela mulher buscava nos relacionamentos um sentimento de realização. E Jesus, então, sabia que ali existia uma alma aflita, alguém que tinha uma necessidade. Era necessário passar por Samaria, porque ele tinha uma pessoa que precisava do toque de Jesus. Uma das coisas que esse texto me desafia é entender a importância de cada pessoa para Jesus. E quando você entende a sua importância para Jesus, automaticamente você vai entender a importância do seu irmão. Você vai entender a importância do outro. Sabe, assim como você é importante para Jesus, o seu vizinho é importante para Jesus. O seu irmão é importante para Jesus. E como cristãos, sabe o que significa a palavra cristãos? Aqueles que se parecem com Cristo. A palavra cristão é aqueles que parecem com a atitude de Cristo. Sendo assim, a minha responsabilidade e a sua responsabilidade é ter o mesmo espírito que estava em Cristo Jesus. Aquele que se preocupava com o indivíduo. Aquele que era capaz de interromper uma trajetória, de entrar numa terra proibida, de estar cansado, mas não desistir de pessoas, de sentar à beira de um poço sozinho, porque aquele encontro precisava ser pessoal, não era um encontro público, não era um encontro onde pessoas podiam presenciar, não se tratava de uma decisão pública, mas de uma decisão decisiva, secreta, importante. Sabe, Jesus passou ali, ele ficou só, depois de um dia inteiro de cansado, sabe por quê? Porque ele tinha uma pessoa que precisava ser tocada por Jesus. Isso me chama a atenção, isso me faz me sentir mais amado, e ao mesmo tempo aumenta a minha responsabilidade em agir como Cristo, e me comportar como Cristo, e olhar para o meu irmão, que às vezes tem um problema, e o problema dele é o meu problema. Quando a Bíblia fala a respeito do corpo, ela vai nos falar a respeito disso, que quando uma parte do corpo sofre, sabe, todo o corpo sofre. Então, queridos, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é o desafio que nós temos de entender a importância que nós temos para o Senhor e a importância de sermos representantes dele e agirmos como ele, cuidando de pessoas. Entretanto, existem algumas outras verdades aqui que me chamam muita atenção. No meio do diálogo, né, de Jesus com aquela mulher, Jesus foi construindo uma estrutura de pensamento. Jesus, então, ele vai e pede água àquela mulher, né? E aquela mulher, então, tem todo esse diálogo, né? Ela diz, você não tem água, como é que você vai tirar essa água? Jesus diz, olha, eu tenho uma água para te dar que você não faz ideia de onde é essa água. E se você beber a água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais sentirá sede. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, sabe, toda vez que você tem sede, você precisa vir a esse poço, você precisa tirar uma água, e ao beber esta água, você fica dessedentada. Só que daqui a pouco, você vai ter sede de novo. Então você vai ter que voltar aqui, pegar água de novo e beber água de novo. E daqui a pouco, você vai ter sede. Ele está dizendo assim, essa água, ela não vai saciar você definitivamente. Essa água, ela pode produzir um alento, ela pode produzir um alívio por um tempo, mas ela não resolve o seu problema de sede. Agora, a água que eu lhe der, olha que coisa linda, a água que eu lhe der, você vai beber e você nunca mais terá sede. Olha que coisa linda. O que Jesus está dizendo é que as coisas da vida, as coisas naturais, elas podem suprir uma necessidade por um tempo, ela pode satisfazer algo por um tempo, mas nunca nos trará uma satisfação definitiva. Jesus está dizendo assim, sabe, a água do recurso financeiro, você pode ter ele e ele vai te ajudar a pagar uma conta, vai te ajudar a comer no lugar, ele vai te ajudar a comprar algo. Isso vai trazer uma satisfação? Vai. Mas isso não traz toda a satisfação. Sabe, você estuda, você ganha um diploma, você passa na faculdade, isso dá uma satisfação? Dá. Mas aí, você vai ter sempre um vazio. O que Jesus está tentando dizer é que dentro do coração do homem existe um espaço que só cabe Jesus. E enquanto Jesus não preenche esse espaço, você nunca será plenamente satisfeito.
Não importa qual tipo de água você está bebendo, porque enquanto houver esse vazio dentro do coração do homem, o homem vai continuar sentindo sede, nunca será satisfeito. Jesus está dizendo assim, quando você me recebe, a água que eu tenho para lhe dar, essa água vai produzir uma satisfação definitiva em você. Qual é a segunda lição desse texto? É que tudo que você precisa está em Jesus. Ele é a satisfação total. Sabe, não tem nada que substitua aquilo que o Senhor pode fazer por você. Sabe, não adianta buscar satisfação em coisas. Não adianta buscar satisfação em pessoas. Aliás, o texto deixa claro que essa mulher tinha uma carência dentro dela. E ela procurou suprir essa carência através dos relacionamentos. Ela se relacionou com o homem e por um tempo ela teve a sua satisfação naquele relacionamento. Mas aquele relacionamento acabou. O que aconteceu? Ela buscou outro relacionamento. E aí, ela já estava no 6º relacionamento. E continuava com vazio dentro dela. Jesus, era necessário que ele passasse por Samaria. Porque aquela mulher precisava de uma satisfação definitiva. O que eu estou tentando passar para você nesse nosso encontro? É que tudo que você precisa está no Senhor. Tudo que você precisa está em Jesus. Ele é a sua satisfação. Ainda tem mais uma lição preciosa que eu gostaria de compartilhar com você. Sabe, à medida que Jesus fala sobre isso, aquela mulher tem uma pergunta natural. A pergunta natural dela é, tá bom, você está falando sobre essa tal da água viva aí, né? Eu não sei o que é isso, mas você não tem balde, você não tem corda, sabe? Como é que você vai tirar a água que está dentro aí? E ela diz assim, porventura, eu gosto dessa afirmação do versículo 12, tá? Ele diz assim, porventura, olha a pergunta dela, porventura, és tu maior do que o nosso pai Jacó? O que ela está falando sobre isso? Ela está dizendo assim, bom, veja bem o seguinte, para eu dar crédito naquilo que você está me propondo, tá? Me prove que você é maior do que Jacó. Ou seja, ela tinha Jacó como uma referência de alguém que verdadeiramente produziu algo. Alguém que viveu 2000 anos aproximadamente antes dela, e que esse homem cavou um poço, deixou um legado. Então Jacó para ela era uma referência de alguém que tinha respostas. Jacó era referência para ela de alguém que verdadeiramente merecia ser ouvido. Quando ela cita Jacó, ela está dizendo assim, eu tenho uma referência de um homem de superação. Eu tenho uma referência de um homem que fez algo. Eu tenho uma referência, eu vivo dessa referência. Eu desfruto dessa referência. Aquilo que Jacó fez, eu estou desfrutando. Então, eu tenho um lugar elevado, Jacó tem um lugar elevado na minha vida, porque eu sei o que ele fez, e eu sei o que é aquilo que ele fez, o que me beneficia. Então, a questão dessa mulher é, sabe, eu sei que Jacó fez, e o resultado que Jacó fez, hoje eu desfruto. E ela pergunta, és tu maior do que Jacó? Ou seja, o que o Senhor tem para fazer? O que o Senhor tem para me oferecer? Porque Jacó ofereceu o poço, Jacó ofereceu a água, e isso está me servindo. Ela pergunta para Jesus, Jesus, o que o Senhor tem para me oferecer? Que torna o Senhor tão importante como Jacó? Que torna o Senhor maior do que Jacó? Sabe, é coisa interessante. E quando eu olho, sabe, essa estrutura do versículo 12, é interessante, né? Porque ela vai dar alguns sinais do porquê Jacó era tão importante. E ela faz uma comparação. Jesus, se o senhor for igual a Jacó, se o senhor for maior do que Jacó, eu vou lhe dar ouvido. E ela fala 3 coisas. Ela diz assim, Jesus, porventura és tu maior do que Jacó? Aí ela diz, por quê? Primeiro, porque ele nos construiu um poço. Sabe, essa mulher está dizendo assim, para você ser referência, para você impactar a vida de alguém, para você ser respeitado, você tem que ter uma obra. Você tem que ter um poço. O poço era o legado de Jacó. O poço era aquilo que Jacó deixou para o seu memorial. Era aquilo que Jacó deixou para ser lembrado. Ela está dizendo assim, eu posso falar de Jacó não só por aquilo que alguém disse, mas eu tenho hoje aqui presente aquilo que ele fez. A obra que eu e você fazemos, ela vai determinar o tempo da nossa existência, não cronológica,
mas a nossa existência na memória dos outros. Sabe? E ela está dizendo assim, eu tenho Jacó como referência de alguém que verdadeiramente merece ser ouvido, porque está aqui, ó. Eu sei a obra dele. Essa é a obra de Jacó. O poço de Jacó. Foi ele que cavou esse poço. A minha pergunta é, sabe, como é que você vai ser lembrado quando os seus dias passarem? Qual é a obra, qual é o poço que você está cavando? Que pessoas que virão depois de você lembrarão do que você fez. Jacó tinha um poço que ele cavou 2.000 anos atrás. E agora aquele poço estava falando, era a representação da importância da obra de Jacó. Eu e você temos um desafio. Como é que nós queremos ser lembrados quando nossos dias terminarem na terra? Qual o legado que você quer ser lembrado? Me lembro de um exemplo, e não me lembro bem onde eu li, mas ficou na minha memória. Eu estava numa conferência, eu ouvi isso, eu li também isso, e o escritor, ele fazia um desafio, ele dizia assim, imagina você diante do seu velório. Né? Você morreu, e aí está você lá dentro do caixão. E aquela fila de pessoas que te conheceram, passando em frente ao seu caixão. Tá? Agora você não vai ouvir o que elas falam com a boca, mas o que elas falam com o coração. Porque morto não tem defeito, né? Depois que morreu, é impressionante. Morto não tem defeito. Ninguém fala, esse morto era sem vergonha. Não, o morto era gente boa. Sabe? Não é o que as pessoas falavam, mas o desafio era, olha o que eles falam dentro de si mesmo. Sabe? Se eu morresse, como é que eu gostaria de ser lembrado? No dia do meu velório, o que eu gostaria que as pessoas que passassem de frente ao meu caixão pudessem falar de mim? Sabe, legado é isso. Quando terminar os seus dias, como você vai ser lembrado? Qual é a abrangência da obra que você está fazendo? O que você está fazendo? O poço que você está cavando? Sabe, ele será lembrado de maneira positiva, de maneira negativa. A Bíblia fala, Jesus conta uma parábola a respeito de 2 homens, que um edificou a sua casa sobre a rocha, outro edificou a sua casa sobre a areia. E Jesus fala que aquele que edificou sobre a rocha, você conhece o texto, aquele que edificou sobre a rocha, a Bíblia diz que descendo a chuva, guarda isso, descendo a chuva, soprando os ventos e subindo as águas. Então ele fala sobre 3 movimentações. A chuva que desce, o vento que sopra e a água que sobe. A Bíblia diz que essas 3 coisas bateram contra aquela casa. E aquela casa não foi abaixo. E a Bíblia fala sobre um outro homem que construiu sua casa sobre a areia. E a Bíblia diz, e descendo a chuva, soprando o vento e subindo as águas. Entenda que as mesmas 3 provações que aquele que construiu a casa sobre a rocha vai sofrer, aquele que construiu a casa sobre a areia vai sofrer. Esse texto Jesus está dizendo que todos nós estamos edificando alguma coisa. A nossa questão é sobre que fundamento você está edificando. Se é sobre a rocha ou sobre a areia. Porque nós vamos sofrer o mesmo impacto. Eu costumo dizer que toda obra será provada de 3 maneiras. Tudo que você faz será provado de 3 maneiras. Será provado de cima para baixo, será provado no âmbito relacional e será provado no âmbito material. De cima para baixo, falam das provações que vêm de cima. A Bíblia diz que existem potestades do ar, ou seja, existem coisas que vêm do inferno, de cima nos provando. A Bíblia também fala que em cima está o Senhor, sabe? Olhe para os montes da onde vem o socorro. Ou seja, a obra que nós fazemos será provada espiritualmente, pelo bem e pelo mal, por Deus e por Satanás. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a obra que você está fazendo, o diabo vai provar e Deus vai te provar. A segunda verdade é que você será provado. Isso é a chuva que desce. Sabe, o vento que sopra fala de relacionamentos. A obra que você faz será provada através dos seus relacionamentos. É aquilo que vem de frente. É aquilo que está de frente para você.
tudo que nós fazemos, nós seremos provados através dos nossos relacionamentos. E, finalmente, o terceiro, nós vamos ser provados materialmente. Tá? A Bíblia diz que a água que sobe, aquilo que vem de baixo, o solo, o que sustenta. Sabe, essa mulher está dizendo assim, Jacó construiu um poço. Esse poço foi provado e ele permanece aqui. Esse poço foi provado e ele permanece aqui. Quando você olha a história de Jacó, você vai descobrir que ele foi provado nessas três esferas: espiritual, relacional e material. E o poço continuou ali. Ela está dizendo assim, Jesus, se o Senhor fizer uma obra que vai ser provada nessas três esferas e permanecer, aí eu vou dizer que vale a pena ouvir, vale a pena ser impactado. Querido, tem uma grande lição para mim e para você. Qual o poço que você está cavando? És tu maior do que Jacó, que ele cavou esse poço? Todos nós estamos fazendo uma obra. Podemos construí-la sobre a areia ou podemos construí-la sobre a rocha. A minha oração é que, a exemplo do que aquela mulher tinha de Jacó, nós sejamos referência para algumas pessoas. Algumas coisas que nós fazemos hoje precisam impactar tantas pessoas e a nossa obra precisa perpetuar, mesmo depois da nossa passagem por aqui. Então ela diz assim, sabe, Jacó fez uma obra. Qual a obra do Senhor? Qual é a sua obra? Qual é a minha obra? Segunda coisa que a mulher diz, és tu maior do que Jacó? Primeiro, porque ele cavou esse poço. Segundo, porque ele bebeu do poço. Olha o texto, né? Versículo 12. Sabe, não adianta você fazer uma obra se você não vive dela. Ele está dizendo assim, Jacó não só fez uma obra, mas ele bebeu desta obra. Eu gosto muito daquele texto bíblico que diz que o semeador, ele precisa ser o primeiro a desfrutar da colheita. Ou seja, aquilo que você faz precisa primeiro alimentar você. Aquilo que você faz precisa suprir você. Porque quando você não é suprido pela obra que você faz, como é que você vai dar para alguém aquilo que você não bebe? Aquilo que você não serve para você, não serve para os outros. Ele bebeu desta obra. Então, aquilo que nós estamos construindo precisa primeiro impactar a nossa vida. Lembra daquele velho exemplo do avião? Quando você está para decolar, e aí ali a chefe de cabine diz assim, olha, se houver uma despressurização, máscaras cairão à sua frente. Se assim for, e você precisar ajudar alguém, ponha primeiro em você, para depois colocar em alguém. Ele está dizendo assim, se você colocar numa pessoa, pode ser que nem ela nem você sobreviva. Mas quando você coloca em você, você tem fôlego suficiente para poder ajudar alguém. Esse é o princípio por trás daquilo que ela está dizendo. Ele bebeu. Ou seja, o fato de viver da obra que ele fez, saciou ele. E saciado, ele pôde saciar alguém. Ele pôde descedentar alguém. Então, queridos, assim, aquilo que a gente faz, primeiro precisa ser bom para a gente. Primeiro precisa servir para a gente. Eu nunca esqueço quando, num dos dias bem complicados da nossa vida familiar, a minha esposa sofrendo por um tratamento médico, e havia um diagnóstico que era possível que ela não sobrevivesse àquele tempo. Eu entrei numa lágrima, chorando diante de Deus, né, com uma possibilidade muito real de que ela não voltasse. Ela estava entubada, enfim, é uma história muito longa. E eu me recordo que naquele momento de muita luta, muita dor, sabe, muita tristeza no meu coração, muita insegurança, sabe, eu comecei a orar diante de Deus, sabe, orando, Deus, por favor, Senhor, sabe, cuida da minha esposa, Senhor, sara minha esposa, Senhor, traz ela de volta, sabe, e eu naquela inquietação, de repente um versículo da palavra foi impresso no meu coração, no meu espírito, ou seja, o Espírito tirou aquilo de dentro de mim, e o versículo era o seguinte, com as consolações que consolaste muito, consola-te a ti mesmo. A hora que o Espírito revelou essa palavra, me trouxe à memória esta palavra, aquilo me trouxe um impacto muito forte. Eu entendi o que Deus está dizendo. Deus está falando assim, Djalma, você tem por anos pregado às pessoas que eu curo, que eu posso ressuscitar mortos. Você tem por anos desafiado as pessoas a crerem no meu poder. Por anos, você não tem nenhuma dificuldade de incentivar as pessoas a crerem no meu poder sobrenatural. Por anos, quando alguém chega para você e fala situações impossíveis, você não tem nenhuma dificuldade de desafiá-las a crer pela palavra.
Agora, com as consolações que você tem consolado as pessoas, ou seja, aquilo que você fala para as pessoas viverem, viva você também. Ou seja, não adianta você pregar aquilo que você não vive. Não adianta você querer dar água que você não bebe. Então ele está dizendo assim, faça algo, sabe? Aproveite e beba da água que você quer dar para os outros. Ele mesmo bebeu da própria água. Ele cavou o poço, mas ele foi o primeiro a desfrutar dela. O que essa mulher está dizendo é que aquilo que nós fazemos precisa primeiro ser bom para mim. Precisa ser bom para satisfazer a mim. E quando eu estou cheio daquela verdade, eu posso sair e jogar aquela verdade para fora. Não é isso que Jesus fala para ela? Quando você bebe de mim, do seu interior, sairão coisas que podem dar. Jesus está dizendo assim, à medida que você recebe algo, isso está dentro de você, isso empodera você para despejar, isso empodera você para derramar. E o fim da história você sabe, ela sai dali cheia de Cristo, e ela varre aquela cidade com a verdade que ela se alimentou, com a verdade que ela teve, com a experiência que ela teve, com a água que ela bebeu, ela descedentou alguém. Sabe, essa mulher diz assim, és tu maior do que Jacó, porque ele fez uma obra, ele cavou um poço, mas ele bebeu desse poço. Mas ainda tem mais. Ela vai dizer assim, ele não só bebeu desse poço, mas os seus filhos beberam desse poço. Uau! Os seus filhos beberam desse poço. Querido, a obra que nós estamos fazendo, não só tem que nos alimentar, mas tem que alimentar os nossos familiares. Tem que alimentar pessoas. Tem que alimentar pessoas que estão à nossa volta. Aquilo que você está construindo precisa ir além de você. Você não fica muito egoísta, né? Meu, eu, para mim. Sabe, aquilo que você está construindo precisa ir além de você. Precisa tocar pessoas. Precisa saciar a sua família. Seus filhos precisam beber do poço que você está cavando. Seus filhos precisam beber da obra que você está fazendo. E eu quero encerrar essa palavra. Eu creio que o Senhor está desafiando hoje a viver algumas verdades. Ela diz assim, és tu maior do que Jacó, porque ele cavou esse poço. Ele bebeu desta água. Seus filhos beberam dessa água. E ele vai dizer assim, e o seu gado, o rebanho, também foi saciado. Que coisa preciosa, quando aquilo que você faz, sabe, é suficiente para te manter. É suficiente para manter a tua família e também o rebanho. As pessoas que estão sob a sua liderança, as pessoas que estão sob o seu grau de influência, também bebem desse poço. Não está no texto, mas está implícito no texto. Essa ocasião tinha aproximadamente 2.000 anos que Jacó tinha cavado aquele poço. E que ela estava dizendo implicitamente no texto sabe, Jacó cavou, Jacó bebeu, seus filhos beberam, seu gado bebeu. E hoje, 2.000 anos depois, ela está dizendo, eu estou bebendo daquilo que Jacó fez. E mais, Jesus estava sentado no poço de Jacó para desfrutar daquilo que Jacó havia feito. A minha oração é que, na reflexão de hoje, nesse Alcance Mais, você possa, em grupo, ter um tempo, quem sabe conversar entre o grupo, conversar com vocês, conversar entre vocês, ou mesmo com a sua esposa, sabe? Entenda o seu valor para Jesus. O que Jesus tem feito por você era necessário passar ali porque tinha uma pessoa. Segunda coisa que você precisa entender é que não só você tem valor para Jesus, mas você precisa entender o valor que você tem para falar de Jesus. Pessoas precisam que você seja um representante de Cristo. Assim como Cristo se importa com o indivíduo, você precisa se importar. Quem é que você precisa falar de Jesus? Para quem você precisa impactar? Mas, finalmente, reprisando um pouco do que nós falamos, nós somos desafiados a construir uma obra. Nós somos desafiados a cavar um poço. Nós somos desafiados a beber desse poço. Nós somos desafiados a dar água desse poço para os nossos filhos. Nós somos desafiados a alcançar, a aumentar a abrangência do impacto desse povo na vida do rebanho. E que aquilo que a gente faz também possa alcançar outras gerações. E quando nós passarmos dessa vida,
pessoas possam olhar para a obra que nós fizemos e essa obra continue abençoando pessoas e abençoando o reino. Que Deus possa te abençoar, que Deus, através dessa meditação, desafia você e a mim, sabe, a fazermos uma obra que vale a pena, pela qual vivermos e pela qual sermos lembrados. Vamos orar? Vamos ter um tempo de oração sobre isso? Senhor, eu te louvo e te bendigo por cada pessoa que pôde se expor a esta palavra. Senhor, esta é a tua palavra. Obrigado pelas verdades que aqui estão contidas. E eu quero agora, Senhor Deus, liberar sobre a vida de cada pessoa que ouve. Pai, essa graça que o Senhor deu a Jacó, de fazer uma obra. Que o Senhor possa, Deus, colocar dentro de nós, que nós estamos nesse mundo para realizar uma obra, da qual um dia prestaremos conta. Pai, ajuda-nos a edificar essa obra sobre a rocha que é Cristo Jesus. Pai, nós não queremos edificar sobre areia, porque nós seremos provados, e nós seremos aprovados. Eu libero, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, uma obra aprovada. Uma obra, Deus, que vai suportar as provações de cima, de frente, as provações de baixo, as provações espirituais, as provações relacionais, as provações materiais. Uma obra que permanece. Senhor, dai-nos a graça de viver desta obra, de alcançar a nossa família, alcançar pessoas, e estender essa obra para que outros possam viver dela. Obrigado, porque somos importantes para o Senhor. Senhor, eu declaro que era necessário que essa palavra chegasse hoje em cada casa, para que houvesse transformação. Pai, muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que essa palavra possa ser desafio para a sua vida. Amém.